pastor Léo. Se uma mulher começou a orar por ele, de repente ela começou a orar em hebraico e tal, e ele entendendo, mas ela estava falando em hebraico. E foi. 8 horas em Caraguatatuba. Vocês já estão ligando aqui. Deixa eu pegar só aqui o Instagram, o pessoal do Instagram. Está ligando. Glória a Deus. Aleluia. Estou localizando o pessoalzinho aqui. Glória a Deus. Meu, o pessoal lá de São José, aquele rapaz que eu discipulo, né, que ele tá doido pra ir também. A próxima já vou levar ele. Amém. Vou soltar aqui, gente. Já estamos no ar. Paradoxos. Verdades escondidas dentro de realidades aparentes. Isso aí, meus brothers. Boa noite, graça e paz. Estamos aqui dando continuidade ao novo pacto. Novo pacto de baixo barulho. Compartilhando o princípio da palavra de Deus. Vamos continuar por um bom tempo a respeito de paternidade. Esse assunto eu dei só uma mexidinha na terra, já começou a brotar água. Né? E percebo também, agradeço essa semana, assim, eu recebi muitos pedidos para adicionar no Face. Tem um brother, acho que daqui a pouco ele vai aparecer, é o Ricardo Richter, uma coisa assim. Eu acho que ele é um anjo de Deus. Ele foi compartilhando, veio gente de tudo quanto é lado aí, né, para tá ouvindo, né? Obrigado a todos aí, de todas as denominações que estão conosco, né? Já deu para perceber que as nossas ministrações, nossos compartilhamentos não são de doutrina, mas são de fundamentos. Então o fundamento é igual aquele pretinho básico, todo mundo tem, né? Doutrina, cada um tem a sua. E amém por isso, né? Deus ele funciona no meio da diversidade das coisas, né? Agora, fundamento serve em qualquer lugar. Fundamento é fundamento. Né? Então a gente não está aqui para fazer concorrência de doutrina, mas para estabelecimento e compartilhamento de fundamento. Tá bom? Então, deixa eu baixar mais um pouquinho isso aqui. Bom, hoje, então, o que nós vamos fazer? Já que abre a Bíblia de vocês aí, liga a Bíblia de vocês, no livro de Coríntios, 1 Coríntios 4:15. Esse versículo, ele me marcou muito já na década de 90. Nós vamos começar com ele. Já viram aí? Então deixa na mira aí. Deixa na agulha. O título hoje, o tema hoje, é a genética celestial da paternidade. Né? A genética celestial da paternidade. Né? Por que eu usei esse nome? Né? A genética ou geneticismo. Né? Eu vou ler aqui um pouquinho, explicando o que é a genética ou geneticismo, para a gente entender do que o texto vai falar hoje aqui. Né? O geneticismo é um movimento intelectual que defende a melhoria da condição humana por intermédio de modificações genéticas estruturais, né? Ou cruzamento de sementes. Né? Nessa questão da genética, então a gente entra numa ramificação. Boa noite, Luizão. Um abração. O hibridismo, né? O hibridismo é uma junção do melhor de duas sementes para formar uma nova semente aprimorada. Tá? Então, nós vamos falar, o texto também é cultura. Então, a gente está falando aqui de geneticismo e falando de hibridismo. Né? Tem a hombridade e tem o hibridismo. Né? Então, por que nós estamos compartilhando isso hoje? Porque é o que tem, infelizmente, é o que tem acontecido
nas igrejas, não é? E eu quero deixar bem claro uma coisa. A minha intenção não é ofender. A minha intenção é fazer entender. Tá? A intenção de quem ensina não é apontar a ignorância do outro, mas é tirar a ignorância do outro e trazer luz. Conhecereis a verdade vos libertará. Né? Eu acho que a humildade como nós recebemos, a humildade como eu recebi, né, a palavra de Deus em mim implantada, que foi poderosa para salvar e continua salvando a minha psique, salvando a minha alma, né, me direcionando, me levando a níveis de madurez, né, é aquilo que eu quero compartilhar. É 1 Timóteo, 2 Timóteo 2,2, e aquilo que aprendesse de homens idôneos, isso mesmo transmitir a outros. Né? Então, é o processo, é o princípio de vasos comunicantes. Né? Então, são vasos que se comunicam. Tá? Então, vamos lá. Quer ler para mim, Dinha, por favor? 1 Coríntios 4,15. 4:15. Isso. Vamos começar por aí. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei, por meio do Evangelho. Isso. Você tem outra tradução aí, Davi? A minha 1 Coríntios 4, Lê mais alto aí. 4:15, né? Isso. Porque ainda que eu tivesse milhares de preceptores em Cristo, não tirieis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Isso. Ainda que... Vou ver várias traduções aqui. Ainda que tivesses 10.000 aios em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Não é? Eu tenho até um esboço, um livro que eu tenho, né, um livro que eu escrevi e não publiquei. E o título do livro é Não Tereis Muitos Pais. Né? Baseado na minha experiência de paternidade com o Thomas Dawson. No caso, eu era o filho e ele é o pai. Né? Então, esse livro ele é uma autobiografia, assim, né? De tudo que foi acontecendo passo a passo. A primeira vez que eu vi o Thomas, tal. Está em algum lugar que eu já não lembro mais onde é que está esses escritos, mas que eu escrevi. Tá? Então, aqui Paulo está falando com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto é na Grécia. Na Grécia havia uma cultura muito, muito forte à sabedoria, cultura ao racionalismo, né? A cultura grega. Né? Os gregos eram conhecidos pela sua sabedoria, né? Os judeus pela sua religiosidade e os romanos pela sua potencialidade bélica. Né? Então, os romanos conquistavam o mundo, os gregos pensavam e os judeus oravam. Né? Então era uma coisa por aí. Então quando Paulo vai a Corinto, né, ele começa a ver as coisas que estão acontecendo lá, né? Que se vocês olharem bem a igreja de Corinto, fazer uma análise, você vai ver que lá havia muitos moveres de Deus ali. Havia muitos dons espirituais, mas muita carnalidade. Tá? Era uma igreja, o que ela tinha de movimentação do dom do Espírito, na mesma proporção ela tinha de carnalidade. Tá? E ele falando muito sério sobre isso, é aí que ele fala, gente, vocês têm muitos aios, contudo vocês não têm pais. Que nós vamos pegar a diferença de lugares em que tem mestres, que tem aios, tem algumas outras traduções para isso, mas não tem pai. Né? A diferença de você ter aios, de você ter tutores e você ter pais espirituais. Tá? É aí que Paulo começa a tocar esse assunto, tá bom? Então vamos lá. Quanto a gente... Alguma coisa aí, gente? O que está acontecendo? Não, O que foi? Só para ver onde está passando, no Facebook e Instagram, né? Isso. Tá perguntando no Facebook e no Instagram. Tá, conseguiu normalizar aí? Beleza? Tá? Para não cair. Semana passada estava caindo toda hora aqui. Então tá normal, né? Então vamos lá. Quando a gente pega
Eu vou pegar um exemplo aqui para a gente dar uma classificada aqui. Deixa eu dar uma sombrinha aqui. Aqui, quando a gente vê a mula, aquele animal, a mula, né? Do que é feito a mula? Né? A mula é feita da junção de dois... Gente, se não tiver, não tem problema. Eu prefiro que vocês dêem atenção para mim do que vocês ficarem no paralelo aí. Então, eu não consegui me concentrar assim. Tá? Beleza. Então, vamos lá. Então, o que acontece? A mula é uma junção de dois animais, tá? De um jumento, sabiam disso? De um jumento, sabia disso? Sabia disso? Sabia? Sabia. E o bumbo, Né? De um jumento com um cavalo, uma égua, sei lá, uma coisa assim, né? Tem que ter um positivo e um negativo, tem que ter a tomada e o plug aí. Agora, qual dos dois eu não sei. Então, o que acontece? Para você fazer uma mula, você tem que juntar esses dois animais. Tá? Porque a gente está falando do geneticismo, né? do híbrido. Então, qual é a ideia? É pegar o melhor de cada espécie. Tá? Então, o que acontece? Por exemplo, o jumento ele tem força. O cavalo já tem velocidade. Né? Um é Jeep, outro é Ferrari. Né? Um tem corrida, mas não tem força. Um tem força, mas não tem corrida. Então, quando você junta né, um Jeep com uma Ferrari, se você, nossa, se fosse possível fazer isso, né, juntar um Jeep com uma Ferrari, nós teríamos um carro híbrido. O que é? É a melhor parte de cada um se junta e faz. Isso se usa muito hoje em dia na parte da semente de soja, tal. Junta-se as melhores condições, tá? E faz uma semente híbrida, faz um animal híbrido, ok? Então ele tem em si todas as suas, eu vou dizer aqui, todas as qualidades dele. Ele só tem um porém, só tem um defeito. Ele não consegue se reproduzir. Você não consegue gerar filhos de mula. Para você gerar uma mula, tem que um jumento e um cavalo, um jumento e uma égua. Entendeu? Sempre você não consegue reproduzir dali. Então você consegue formar algo híbrido, ou seja, algo poderoso, mas isso é poderoso, porém ele é estéril. Tá? Então, quando a gente pega isso, existe hoje, infelizmente, dentro da igreja, gente, eu tô querendo ser bem assim, eu não quero ofender, eu quero trazer iluminação para aqueles que estão aqui presentes, para vocês que estão me acompanhando. Existe uma geração de líderes hoje que são híbridos. Vou falar que são mulas, não é isso que eu estou falando, não. Já riram aqui, não foi isso que eu falei. Don't talk about, né? Eu não falei isso, né? Não falei isso, não. Tá? Eu falei o seguinte, ó, eu vou ler aqui, e depois vai comentar, tá? Existe uma classe, são um estilo de liderança que faz as melhores faculdades, os melhores cursos, tem uma memória sensacional, passa muita informação, contudo, não consegue gerar filhos, só geram admiradores, tem fãs, tem até discípulos, mas não tem filhos. Parece heresia que eu estou te falando. E como diz o pastor Paulo Borges, uma grande revelação de Deus passa beirandinho numa grande heresia. Porque quando a gente usa a palavra discípulo, depois a gente o nosso sistema, aqui mais Jesus fala, fazer discípulos, né? Fazer discípulos, tereis mais pais? Não. Porque paternidade é algo que você não faz. Eu posso fazer discípulos. A liderança hoje está gastando tempo fazendo discípulos, mas não sabe gerar filhos. Entendeu? E quando a gente fala hoje de uma techuvá, que eu arrependei-vos, né, do ministério profético, você lembra que a última palavra profética de Malaquias
diz, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. E a mensagem de João Batista, o profeta do novo pacto, é convertendo o coração dos pais aos filhos. É como se Malaquias falasse e 450 anos depois, João Batista continua a mensagem dele. Porque isso tem a ver com o profético. O que é um profético? Um profético não é falar com quem você vai casar, sabe? O profético não tem nada a ver com manipulação. O profético tem a ver com a engenharia de construção. O que nós temos conversado, o entendimento apostólico e profético, nós com a visão apostólica e profética, nós estamos vendo que o edifício de Deus, a casa de Deus, estão com graves problemas de edificação. E um dos problemas que nós estamos estudando aqui, compartilhando, é o quê? É o que Paulo está falando em Coríntios. Vocês têm muito discipuladores. Contudo, vocês não têm paz. Porque paternidade espiritual, eu estou olhando até para a câmera que está desligada. Eu estou olhando até para a câmera que não tem. Paternidade espiritual não é modismo, não é coisa dos pentecostais, dos neopentecostais. Paternidade, cara, é o governo de Deus. Mas não se fala muito de paternidade na Bíblia. Não, no começo, assim como salvação também não fala. Se você estuda a Bíblia, você sabe que na Bíblia fala mais de dinheiro do que salvação. Há muito mais versículos bíblicos que falam. Dr. Mark Burdock sabe isso. É verdade. Né? Que nós estávamos comentando. Por que isso? Porque da natureza do Abba Pai, parece que quanto mais importante e precioso é o assunto, mais ele esconde. Como petróleo, pedras preciosas, diamantes. É que é pra gente descobrir, né? Isso, porque ele não esconde de nós. Não. Ele esconde para nós. Ele deixa uma realidade Né? aparente. Né? Por quê? É o prazer do pai revelar aos filhos. E ele revela aos seus filhos, aqueles que o buscam, é o prazer dele revelar. Deus, o Abba Pai, show. Aleluia. O Abba Pai não faz acepção de pessoas. O Abba Pai faz acepção de busca. Buscar-me-eis e me achareis. Se você não quer, eu não vou pegar em goela abaixo. Mas se me buscares e me ouvires e vos converteres e deixar seus maus caminhos, eu virei, né? E sararei sua terra, convertendo o pai, o coração do pai aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra. Não estava aqui no texto, mas me veio aqui agora. Você lembra quando Moisés começa a caminhada e ele não circuncidou os filhos? Que a esposa dele teve que ir e ela circuncidar o filho, que o Abba Pai ia matar Moisés. O grande Moisés, o homem mais manso da terra. Como chamou a mulher de Moisés? Esqueci o nome dela. O Jetro era o sogro. Ai, Jesus. Né? Né? Nossa. Ela teve que circuncidar os filhos. Brincadeira. E por que Deus ia matar os filhos dele? Porque mais importante que a produtividade é o quê? É o aliançamento. Zípora. Muito obrigado. Você dá um Google aí, né? Amém? Depois que comentaram isso, o Espírito Santo fica até mais sossegado. Antigamente é o Espírito Santo que nos lembra de toda coisa. Agora é o Google. Amém por isso. Amém por isso. Ele fica mais limpo para fazer outras coisas. Santo Google. Tá? Por quê? A primeira coisa que Josué falou quando foi entrar na terra: eu e minha família. Continuar completa a frase. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Eu sem a minha família não sirvo ao Senhor. Blá, 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 blá. Eu estou falando isso para vocês que gastam mais tempo na igreja do que com seus familiares. Está entendendo? Vocês passam mais tempo no culto da manhã, no culto da noite, e faz isso, faz aquilo,
Enquanto isso, vocês estão entregando os filhos de vocês para o mundo. E o que vale? O que interessa você ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria família? Sendo que está numa região de inteligência e sabedoria. A salvação começa em casa, em Jerusalém, em Israel, até os confins da terra. Né? Algum comentário até aqui? Quer fazer algum comentário? Quer falar alguma coisa? Pode fechar tudo e ir embora? Há muito cuidado, há muito treinamento para treinar, para fazer discípulos. É uma fábrica de discípulos, mas não tem paternidade. Paternidade é um legado. Paternidade, eu gosto muito da palavra, diz assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra de dúvida ou variação. Né? A paternidade é um dom de Deus. Essa palavra dom, o Thomas fala uma coisa muito interessante, a palavra dom é o dom que dá. Ele falou assim, tem que traduzir para o português, é o pensamento dele em inglês. O dom é o dom que Deus dá. É algo que é gift, é um presente de Deus para nós. Paternidade é um presente que Ele dá, que ele derrama sobre duas pessoas, sobre uma pessoa, segundo os conceitos celestiais de ser pai, e a esse de ser filho. E Deus comunica a um ao outro, que fala que converte o coração do pai ao filho e converte o coração do filho ao pai. Estão entendendo isso? Ou seja, o que é converter? É fazer direcionar. Então, tipo assim, eu não posso ser filho de quem eu quero. E eu não posso ser pai de quem me interessa. Que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra de dúvida ou variação. Para ser bem sincero, no dia que o Thomas Dawson veio para mim falar sobre paternidade, ele olhou bem para mim e falou: Deus está falando ao meu coração para ser seu pai. Eu bem que não gostaria de ser, porque você é problema. Se você falar que não quer, eu vou ficar muito feliz. Você era meio curva de rio? Yes, eu era um crente problema. Mais carnal, era um bife. Mal passado. E Deus falou para ele: eu quero que você seja quer que você seja pai do Teixeira. Ele fez jejum, fez muitas coisas e Deus não o libertou disso. E engraçado que Deus falou no meu coração: ele é teu pai. Então, quando eu me lembro, foi lá no Vale da Bênção, nós estávamos numa conferência, já estava caminhando já há algum tempo. Ainda existe aquele lugar, ainda acho que deve ser ainda um mall point, assim, né? Várias igrejas ministrando lá. Nossa, ali tinha várias conferências ao mesmo tempo, né? Era um shopping center, aqui tinha a Culto de Libertação, ali Prosperidade, ali, sabe? Era uma fazenda, aquilo, que é aquilo? Era um vale da bênção. Agora que eu entendi que é um vale, né? Que era um vale da bênção. Podia ir várias igrejas ao mesmo tempo, cara, era tão grande que tinha várias igrejas fazendo evento ali. Sabe? Então tinha restaurantes, tinha isso, sabe? Era muito legal. Sabe? Era um centro empresarial do céu. Entendeu? Tinha muitas coisas. E eu me lembro que nós acabamos a administração nossa lá, e eu já tinha guardado as coisas no carro e tal, aí tinha uma árvore assim, num cantozinho do vale ali. Ele me chamou lá, né? Tava ele e a Georgiana Dawson, a esposa dele. Eles falaram: senta aí. Eu me lembro direitinho. Entendeu? E ali foi algo, né, que Deus foi... Porque aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Isso a gente fala assim, fala muito para casamento, né? Mas para todas as áreas de realizamento. Porque tudo que é de Deus começa meio do céu para a terra. Então tudo que eu vou ter, tudo que eu vou fazer, já está preparado para mim antes da fundação do mundo. Então as coisas só vão sendo... Eu só vou dizendo sim e amém para as coisas que ele vai... Há uma testificação do Espírito ao meu Espírito a respeito da verdade. E Deus, ele é tão maravilhoso que às vezes até você falar não para aquilo que Deus quer, né? Que nem Jonas, né? Jonas falou: vai ser pai de Nínive, né? Ele queria ser pai de Tarsis, né? Então, e mesmo assim ele dá um tempinho para que a gente venha a crescer e a entender o que ele quer fazer. Tá bom? Algum comentário, alguma coisa? Eu quero prosseguir, né? Pais espirituais
não podem ser geneticamente modificados. Eles são geneticamente modificadores. Pais espirituais não podem ser geneticamente modificados. Nós não fabricamos pais. Os pais é que vão transformando a vida dos filhos. Entende? A paternidade não é algo que você cria numa igreja. Nós vamos criar aqui agora. Vamos pôr um óleo na cabeça, pôr um kippah, pôr um talite, vamos fazer uma oração forte e não. Isso vem do céu. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do céu. Então você não cria isso. Não é que nem um laboratório de genética, de geneticismo, que você pega duas coisas e você fabrica isso. Como se fôssemos deuses. Entendeu? Isso é algo que vem do céu. É algo que vem sendo gerado. Né? Jesus era pai. Mas primeiro ele vem, nasce de uma mulher, nasce de uma virgem. Né? Passa pelo pastoreio de José. Até que ele recebe a paternidade do pai. José foi pai? Não. José foi o mentor. O José foi o pastor da vida. A função pastoral, não estou falando que pastor não pode ser pai. Estou falando de José. Tá? José teve o papel do pastoral. Protegeu, cuidou, alimentou, buscou instruções de Deus de como cuidar. Louvado seja Deus pela vida de José. E pouco se prega de José. Né? Pouco se prega de José. José, Mordecai, pai espiritual de Esther. Pessoas que estão, entre aspas, em segundo plano, para que aquelas brilhem. A paternidade tem muito disso. Por isso que a paternidade não é coisa de imaturo, não é coisa de criança. Porque a criança ainda quer se aparecer. A paternidade ela já tem prazer quando o filho aparece. Este é o meu filho amado, que me compraz, a ele ouvi. A paternidade ele já tem prazer quando o filho fala. E quando o filho fala, eu e o pai somos um. Aí é a alegria do pai. Aí a coisa está valendo. É nesse ponto que eu quero chegar. Né? A paternidade, ele já não tem mais alegria nas suas próprias realizações. Mas ele se realiza com as movimentações dos seus filhos espirituais. Ok? Algum comentário, alguma coisa? Vocês estão tão quietinhos, hein? Essa turminha foi comigo lá no sábado, lá no Sonho de Deus, na Aljava, lá em Taubaté. E os moleques voltaram tudo zoados. Né? Até quem não foi. Até a esposa do Dinho, né? Ela pegou a ministração do Cristiano Miranda, emendou com outra, tomou uma overdose lá de novo pacto. Né? E amém por isso, né? Que a gente consiga ficar. Dinho, peça a tomada desse aqui para mim, coloca para mim, que está acabando a bateria. Peça a primeira tomada do PC. Vai buscando que você vai achar aí. Tá bom. Vou fazer uma pergunta, aproveitar esse espaço. Amém. Vamos lá, enquanto eu tomo uma branquinha aqui. Saúde, Campari! Desde quando eu me converti, há 15, 20 anos atrás, eu sempre ouvi falar muito sobre paternidade espiritual, né? Mas muitas das vezes na teoria. Na prática, como a gente compreender e entender a paternidade espiritual na prática? Quando ela é real, você entende que ela é real e... Eu posso dizer... Cara, a dificuldade do cara achar a tomada, mano. Oh, meu Deus do céu! Como é que tá a tomada. Dá a tomada aqui. Tem tanto fio aqui em cima. Mostra os bastidores. E 80% do fio não está usando para nada. Mas tá aqui para fazer gueri-gueri. Entendeu? Bom, eu vou te responder. Como você fez uma pergunta para mim na prática, então na prática é que eu vou te responder. Sim. Né? Você vai saber quando não é paternidade. Entendeu? Você vai saber quando não é. Porque o que acontece? Só existe mentores, os professores vão fazer a tua cabeça. Tá? Um bom pastoreio
se por acaso ele não for o pai, ele é apenas o pastor, ele vai confortar o seu coração. Agora, a paternidade, ela vai preencher um vazio. Está entendendo? Entendi. A paternidade, ela... Você vai começar a experimentar fenômenos espirituais tremendos, porque você é filho obediente. Obediente à aceitação de filho. Você pode ter sido um filho problemático, mas você aceitou o pai. Sabe, o Mike Murdock fala uma coisa que eu acho muito legal. Muito legal. Ele fala assim, Jesus não me prospera. O que me prospera são as leis da palavra de Deus. Jesus, ele me ama. Se eu tiver com vazio, tá? Ele me ama. Mas as coisas, o rei, você toca. O reino, você obedece. A Bíblia é dividida em duas partes, o rei e o reino. A igreja quer benefícios do rei, desobedecendo e desconhecendo os princípios do reino. Há princípios do reino que fazem com que você prospere. Há princípios... Você já chegou a pegar essas paradas aí? Cara, nossa, eu babava, eu tinha uns 20 DVD do Mike. Né? Ele tem o dom de sabedoria. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ministro fora do comum. E eu ganhei de um cara, olha, não tem nada a ver com o assunto. E eu tava, o meu filho biológico teve um problema, pedra nos rins, e ele foi parar no hospital, né? E eu fui com ele pro hospital. Aí, cara, entrou um cara na sala de espera e sentou do meu lado, né? E eu tava aqui assim, né? Aí o cara sentou do meu, cara grandão assim. E aí, de repente, ele sacou uma Bíblia e abriu a Bíblia. Ele abriu a Bíblia e eu bati o olho assim, tinha um texto lá, me respondeu uma pergunta. Eu olhei, falei pra cara dele e falei, obrigado. Ele não abriu de nada. Aí ficamos falando um pouquinho. O pai do Rafael, eu falei, isso aí já me chamou. Né? E eu fui lá conversar, e aí depois eu voltei, ele tava... Aí eu vi no canto assim, tinha umas coisas do Mike Murdock. Eu falei, você conhece o Mike Murdock? Né? Ele falou, conheço, você gosta? Eu falei, gosto. Eu morava em Guarulhos, né? Ele falou, onde você mora, irmão? Eu falei, eu moro em Guarulhos. Falei a rua pra ele, tal. Ele falou, me dá um endereço. Passou acho que uns 15, 20 dias. O cara, motorista daquelas períodos de lotação, parou em frente à minha casa. Eu fiquei olhando pro cara, né? Cara, com um pacote, 20 DVD do Mike Murdock. Falei, Deus mandou te dar. Pau! Eu falei, eu recebo. Recebo essa bênção, né? Nunca mais vi o camarada. Nunca mais vi. Nossa, mas eu me deliciei ali. E agora que eu quero que vocês me perguntem, que me respondam, onde é que eu parei? Onde é que eu parei na conversa? Agora, abra você no livro de Mateus, capítulo 3. Lê para mim. Davi, começa você, por favor. Mateus 3, versículo 16 e 17. 16 e 17. Uhum. Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que a voz dos céus que dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Isso. Agora, essa frase do Abba Pai é o princípio do princípio da semente pura da paternidade. Qual é a primeira palavra que ele fala aí? Este é. Tá? Aí fala de que aceitação, reconhecimento. Por que eu estou falando isso, meus amados? Uma boa parte das pessoas que estão na igreja estão fazendo o que estão fazendo, no fundo, buscando reconhecimento. São órfãos biológicos, são órfãos almáticos, órfãos espirituais. Tomados pela vaidade. Tomados pela vaidade, que é o outro lado
da vara chamado ferida. A vaidade e o orgulho é o outro lado do bastão de uma pessoa ferida. O orgulho é uma defesa a uma área da sua vida que está ferida. Jesus e grandes libertadores, ele tocava em áreas de ferida. Você lembra daquela mulher que ele foi lá, que sentou na beira do poço? Samaritana? Mulher samaritana, tá? Você vê aquela conversinha, ele falou, dá-me de beber, né? Ele começa aquela conversinha com a samaritana. Aí a samaritana, que eu vi que o cara conversa com o judeu, conversando com o samaritano, ela começa a bater papo. E aí, né? Qual a sua denominação, né? Quais são os dias de culto na sua igreja? Começa aqueles papinhos de crente, né? E Jesus vai nas conversas, vai nas vibes dela, né? Aí ele chega, tudo bem. Não, beleza, chama teu marido. E tum! Entendeu? Por quê? Aquela área era uma área de ferida. Ferida aberta, não curada. Eu não tenho marido. Aí ele vai mais fundo. Você disse bem. Você não tem porque você já teve 5. Você está entendendo? Isso é paternidade. Se fosse um pastor, tadinha. Se fosse o pessoal da equipe de cura e libertação, ia fazer um tratamento. E foi o que ele fez. Ele cutucou na ferida. Ele não ficou com pena dela. Verdadeiras paternidades, Deus revela ao pai a ferida do filho. Por quê? Somente um pai vai ter a visão da necessidade da cura do seu filho. Se tem alguém que quer a cura de um filho, é um pai. Um pai responsável, pelo menos, né? Quer a cura de um filho. Tá? Então, ele sabe que se pegar aquele câncer meia boca, se ele pegar com bisturi, pegar metadezinha, vai matar. Então, a paternidade, ele vai buscar a fundo, ele vai tirar a fundo aquela raiz cancerígena da alma e vai curar. Sempre que Davi fala, foi bom o Senhor ter me ferido. Foi bom o Senhor ter me ferido. Foi bom o Senhor ter me ferido. Para que eu aprendesse a guardar os teus caminhos. Foi bom o Senhor ter me disciplinado. Para que eu aprendesse a guardar os teus caminhos. Foi bom o Senhor ter me tocado. Para que eu aprendesse a guardar os seus caminhos. A paternidade, por isso, você sabe que é por isso que muitas pessoas fogem da paternidade. Por quê? No mundo inteiro, não estou falando no Brasil porque é o país que nós vivemos, né? Uma grande parte da paternidade são pais abusivos, são pais que ou pais ausentes ou pais presentes, mas irresponsáveis nas suas movimentações paternas, que deixaram péssimas lembranças e marcas. Então, as pessoas não têm problema de aceitar um pastor. Não, meu pastor. Mas você fala em paternidade, a pessoa dá um pulo para trás. Porque ela mexe em traumas. Esse assunto de paternidade é um assunto muito melindroso. Porque a gente sabe onde a gente está lidando. No nosso país, 30% a 40% das pessoas não tem nem o nome do pai no RG. Quando a gente fala de paternidade espiritual, automaticamente ela vai para a paternidade biológica e ela já faz uma conexão negativa. Porque em países como, por exemplo, nos Estados Unidos, onde via de regra a paternidade é menos grave do que aqui, as pessoas não têm muita dificuldade em falar em paternidade. Porque quando ela fala em paternidade, ele já tem uma memória emocional positivada. Vai dar continuidade. Puxa, por exemplo, quando eu penso no meu pai espiritual, e eu tive uma ótima paternidade biológica,
Eu falei, nossa, a festa vai continuar. Entende? Poxa, eu vou ser tão amado, eu vou ser tão querido, eu vou ser tão respeitado como eu fui pelo meu pai biológico. Porque a lembrança, a memória da alma é muito importante. Por isso que Jesus foi curou Pedro. Pedro, tu me amas? Foi curando. Porque Pedro não fala do pai de Pedro. De João e Tiago, sim, filhos de Zebedeu. Pedro, ele jogava a rede. Era um ótimo jogador de rede. Você lembra quando Jesus foi chamar Pedro? Pedro estava jogando rede. Quando Jesus foi chamar Tiago e João, o que eles estavam fazendo junto com o pai? Consertando rede. Você está entendendo? Tem gente que é bom de jogar rede. Agora, quando o cara tem pai, o cara é bom, o cara não deixa que a rede se rompa. Entende o que eu quero dizer? Quem tem paternidade é bom para costurar a rede. Fecha as brechas. Fecha as brechas, não deixa que ela se rompa. As alianças, os aliançamentos. Por quê? A paternidade é isso. Então, por isso, primeiro Jesus passa por Pedro, que é um atirador de rede, bom de trampo. Pedro era bom de trampo. 3 anos e meio com Jesus andando com a espada. Pergunto, o que Pedro estava fazendo com a espada? E o que ele faz com Malco? Ele corta a orelha de Malco. O que é cortar a orelha? O que é cortar a orelha de Malco na tradição judaica? Cortar a orelha significa assim, mandá-lo ao inferno. Que a fé vem pelo... Ouvir. De novo, repita. Ouvir. Ouvir. A palavra é a palavra de Deus. Então, quando ele corta, significa assim, eu estou te amaldiçoando com a espada que é a palavra de Deus. Então, uma palavra na mão de um sanguinário, de um Pedro não convertido. Você está entendendo? Uma espada. O que é espada? Palavra. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Isso é a espada de Pedro. Uma palavra na mão de um Pedro. Pedro era do ministério de Jesus ou não? Pedro era do ministério de Jesus ou não? Pedro andava com Jesus ou não? Assim, andava com... Os caras que vai fazer a pergunta. É tão óbvio que os caras vai me pegar. É pegadinha do texto. Os caras têm medo. Elementar, meu caro Watson. Né? Ele era da equipe ministerial de Jesus. Eu acho que Jesus era um bom líder, né? Eu quero crer que sim. Mas o fato é que a primeira vez que a temperatura subiu, ele sacou da espada e chuá! Meteu a espada. E Pedro, olha, sabe o que é interessante? Pedro, quando sacou da espada e foi para cima de Malco, e estava junto os soldados, ele foi para tudo ou nada. Ele foi para jihad mesmo. Ele foi, sabia, falou, eu vou morrer, mas leva a orelha de um junto. Ele não teve problema de morrer por Jesus. Ele só não teve misericórdia de Malco. Tem muitos homens que andam com Jesus, entendeu? Que dá a vida por Jesus, mas não sabe dar a vida por um Malco. Por isso que Jesus esteve lá e restaurar a orelha de Malco. Jesus não cuidou de si mesmo, não se defendeu. Muito pelo contrário. Foi lá e curou Malco. Que foi para Pedro, a mesma coisa que ele fez, a primeira coisa que ele fez foi se defender. Pais espirituais não se defendem. Pais espirituais não competem. Pais espirituais não pegam da espada para se defender. Por isso que, mais tarde, quando o apóstolo Paulo comete um erro com Marcos, que ele rejeita Marcos, mais tarde no ministério, né? Que Pedro já tinha passado por esse aprendizado, de todo esse processo. Porque para você ser um pai, primeiro você tem que ser um filho. E se você for um filho aprovado, você chega a ser um pai. Não é geneticamente formado. Vocês estão entendendo a mensagem? Não é formado
não é formado num concílio. Se reúne meia dúzia. E você vai ser o pai. Não, filho. Vai aprendendo pelas coisas que sofreu. Vai aprendendo pelos processos. Vai crescendo. Por isso Adão caiu no paraíso. E Jesus venceu no deserto. Por quê? Pelos processos. A maturidade vem pelos processos. A maturidade vem por mais ouvir o não do que o sim. Vocês são minhas testemunhas. Eu queria fazer algo em Caraguatatuba. Né? O pastor Márcio Scapellini do Mevan, e em conjunto com meu pai espiritual, Cristiano Miranda, da Sou de Deus, falaram para mim: não! Mas eu quero! Não! Não é assim que faz, Baguá. Mas eu pensei: não! Opa! Acho que deu um eco até lá embaixo. Tá? Então, o que é isso? A paternidade, se é um outro ministro, o que eles fazem? Eles vazam. O cara, quem ele pensa que ele é para falar assim para mim? Não, é a obediência. A obediência. Tanto é que o primeiro ato de obediência de Jesus pós-batismo é o quê? Vai pro deserto para ser tentado por Satanás. Aquele não era o meu de eco lá embaixo? Não, o marido dela. Deu um delay aqui, deu uns dois não aqui para baixo, aqui, tá? Quando fala este é, então já está falando aqui, paternidade gera identidade. Quer ver, vocês perceberam isso? Por que Deus só foi falar com Jesus aos 30 anos, mano? Tu louco isso, né? Tu louco. Falou com Samuel, né? Samuel falou com todo mundo, falou com um monte de gente. Mas com o filho. Só foi falar aos 30 anos. E aos 30 anos, depois que ele passou ali pelo processo, que esse processo das águas, que é de onde vem a palavra Abraão, que é o nome Avru. Por que fala ser filho? Se vocês sois filhos de Abraão, fazem as obras de Abraão. Que obra que Abraão fez? Saiu da casa da tua parentela e foi e atravessou. Saiu de uma jornada. A palavra Abraão, Avru, é aquele que sai de uma jornada. Porque andar com Deus é sempre sair de um ponto e para o outro. Andar com Deus tem a ver com do ponto A ao ponto B. Por quê? Qual é a pegada do Abba Pai em nossas vidas? Todo mundo pensa, eu não vejo a hora de chegar no céu. Meu, o céu já chegou, filho. Não é questão, eu não vou ser feliz lá no céu. Eu estou feliz porque o céu já habita em mim, eu já estou caminhando com ele aqui. Todas as experiências já estão disponíveis para mim agora, aqui. Porque é engraçado, né? Venha a nós o vosso reino. Pai nosso que estás no céus. Completa. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Aonde? Assim na terra como no céu. Aqui na terra, looks like, como é no céu. E a gente está querendo ir. E a única oração, a única reza que Jesus ensinou é para descer. É para descer no paraíso. É para descer. E a igreja quer arriba. Pedro fala que nós somos pedras vivas que descem do céu. E Deus fala que nós somos habitação. E nós estamos querendo subir. E Jesus está falando: venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, aqui na terra, sua vontade. Para isso é que nós viemos. Nós viemos do céu para executar uma missão e voltar. Igual Jesus. A religião colocou em nós que nós éramos filhos satânicos. Pela misericórdia infinita de Deus, nós somos salvos e vamos para o céu. Não, a palavra de Deus diz, esse que é a revelação que Paulo diz. Né? Vamos lá em Éfeso, vamos lá. Agora a gente vai ler a coisa, vai ficar
vai ficando um entendimento um pouquinho melhor, né? Olha lá. Vai aonde? Efésios 1, tá? 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, antes que o mundo houvesse, nós já havia. Então, quem foi criado antes? Nós ou o mundo? Quem se atreve a dizer? Nós. Amém. Então, o mundo foi feito depois de nós. Você é velho, Dio. Pré-história. Nós somos pré-históricos, verdade. Pré-históricos. Que primeiro nós, depois da história. Porque Deus fez um ambiente para que nós fôssemos a manifestação. Deus manda o seu filho. Deus manda uma Eva. Perdão, Deus manda um Adão. E dentro de Adão tem uma Eva. Que sai da lateral dele. Foi pregado ontem. Deus manda um Cristo na cruz. E ele é lancetado no meio da água e do sangue que cai na terra. Nós somos lavados, salvos pelo sangue, restaurados pelo sangue. Amém. E salvos na nossa psique pela lavagem pela palavra. O mistério que estava oculto. Qual era o mistério que Jesus guardava dentro dele? E Satanás estava doidinho para jogar areia. O mistério que estava guardado em Jesus. Na cruz eu vou ser tocado e de mim vai sair a igreja. Em mim, eu trago dentro de mim a resposta à maldição efetuada nessa terra. Em mim, eu carrego o segredo da redenção. Isso para as pessoas entenderem o quanto e por que a cruz era necessária. Se Jesus não vai para a cruz, não tem abertura na lateral, não, da costela de Jesus não sai a noiva. Muitas pessoas falam, que ele foi assassinado. Não, que ele foi... Não, filho. Ele entra na terra como uma ovelha e morre como um cordeiro. Ele amadurece, ele vem como ovelha. E quando ele está maduro, no ponto, como ovelha, ele é oferecido como sacrifício. E isso é para você e para mim. Isso é o Evangelho do Novo Pacto. O Evangelho do Novo Pacto é quando eu deixo de ser ovelha e vou ser elevado à categoria de cordeiro. Aí, como cordeiro, eu vou para a cruz. O Novo Pacto é quando a gente vai para a cruz e nós somos totalmente expostos, como Jesus fez. Num lugar de morte, no Gólgota. E ali, a natureza Christus domina Jesus. Já não é mais um Jesus conosco, mas é o Cristo em nós, a esperança da glória. Amém. Agora eu não ando mais, eu tenho, vocês que trabalham na área de louvor e adoração, por favor, meus amados, analisem as letras. Analisem as letras das músicas, pelo amor de Deus. Eu fico vendo umas letras que coloca, as pessoas ainda estão adorando um Jesus, ainda estão adorando uma cruz já era, filho. Agora a música é do reino. Se ainda a gente está preso num Jesus, se ainda nós estamos presos na cruz, porque o novo pacto é pós-cruz. Até a cruz é velho pacto. Por isso que eu falo, né? Para mim, o novo pacto começa no livro de Atos. Porque até o final de Mateus, Lucas e João, antes da morte do Cordeiro, ainda estamos no velho pacto. Porque não tem derramamento de sangue. O derramamento de sangue sempre acontece no final de Marcos, no final de Mateus, no final de João. E você pode ver que o livro de João é diferente, porque o João entende. Como o João estava ali na cruz, o João foi o único que ficou, o João tinha uma visão profética, o resto do pessoal andou com Jesus. João viu o metamorfose, viu a mudança. Paulo já nem com Jesus andou. E eu chego à conclusão que quanto menos você conhece Jesus, mais tu conhece Cristo.
Isso, Não começa, hein? tô certo ou tô errado? Pior que eu tô certo. Porque quanto menos você conhece Jesus, mais fica fácil você entender Cristo. Você acha que por que Jesus, o Cristo, foi chamar Paulo em Atos capítulo 9? Décadas depois. Que quando vocês, que são ministros de Deus, vão ministrar a Santa Ceia, vocês não pegam aquele... Qual vocês não pegou aquele versículo de Corinto e de Paulo que fala sobre a Santa Ceia? Todos vocês, né? Agora eu pergunto para vocês, quantas ceias Paulo participou com Jesus? Essa Davi responde. Nenhuma. E ele estava dando instrução para o pessoal da ceia. Sabe por quê? Porque os caras que comeram a ceia não entendiam o que estavam comendo. Porque o que estavam comendo a ceia estavam lá atrás de um pão. E Paulo falou, quando vocês vão para a ceia, vocês vão para comer pão. O local da ceia não é lugar de comer um pão. O ato da ceia é um lugar de comunhão. A ceia não é uma área que você tem que fazer julgamento de mérito. Como fala, cada um julga a si mesmo. Não é para me analisar se eu sou digno ou não sou, porque eu tenho na cara que eu não sou. Se você acha que você é, eu tenho certeza que não sou. Ali é para ter certeza que eu não sou e para ter certeza que eu preciso da comunhão. Se não for o Senhor, se não for o Senhor, se não for o Senhor dos exércitos. Se você acha que você é digno de comer aquilo, desculpe, mas você é um fariseu. Ali é a festa das indignações. Eu não sou digno. Eu celebro a Páscoa. Quanto mais Paulo foi aprofundando, mais ele via ele mesmo como o pior dos pecadores. É isso. A gente vê decorrer. Não é isso. No começo... Eu sou o cara, eu sou... Isso, no começo, como é que Paulo fala? Os caras são apóstolos, eu também sou, mano. Entendeu? Fico metendo pau, fico usando a mídia para ficar metendo pau nos outros pastores, que nem aquele cara tatuado fica fazendo. Não, eu sou um pastor, todo mundo, os caras são apóstolos, eu também sou. Mais pra frente um pouquinho, né? Eu falo, médio, sim, eu tenho meus probleminhas e tal. Mais pra frente, ó, Deus colocou em mim um dado, como é que é, um espinho na carne. Mais pra frente, miserável homem que sou, bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, se eu pratico, esse é o cara que tem que pode subir pra mesa. O mal que eu não posso fazer, esse eu pratico. E o bem que eu tenho que fazer, esse eu não faço. Miserável homem que sou. Agora sim, agora tu tá digno de comer um pão. Não pelas suas dignidades. Na mesa a gente não pode esconder as lepras. Não, a mesa é porque é na comunhão. É na comunhão dos santos. Poxa, é nesse ambiente aqui que eu posso falar fraqueza. Eu vou falar fraqueza com o mundo. É nesse ambiente aqui, né? E na fraqueza tomaram forças. O mundo é um mundo competitivo. Um fica querendo ouvir a fraqueza do outro para tomar o outro. A igreja de Atos tinha tudo em comum. O partir do pão, inclusive o partir do pão das suas necessidades. Hoje eu quebrei o pau com a minha mulher. Hoje eu mato ou morro. Hoje eu estou na unção da espada de Pedro. Na comunhão. E tudo ali era resolvido, tudo era apaziguado. O mundo via aquilo e via a paz no meio dos cristãos. Não é pelo nosso discurso, mas é pela veracidade das nossas fraquezas expostas, como Jesus foi exposto.